você já conheceu as 7 profissões mais bem remuneradas aqui do nosso país. E agora a gente vai falar sobre uma outra questão que está aí tirando talvez até o sono de muitos trabalhadores brasileiros, que é esse chamado pacotão aí da presidente Dilma Rousseff, que ela tem dito, e principalmente a lei da terceirização. Como é que funciona essa questão da lei da terceirização? Vai ser ruim para nós trabalhadores ou para aqueles trabalhadores que são terceirizados? Como é que ficam eles, doutor Carlos? Bom, Leonardo, como tudo na vida tem um lado bom e tem um lado ruim. Sim. Eu não vejo esse bicho de 7 cabeças que querem falar da lei de terceirização, não. O governo, na verdade, atual do PT, ele é contra a lei de terceirização. É um projeto de lei que há 11 anos estava tramitando e não ia para votação. E o atual presidente da Câmara dos Deputados Federais trouxe isso para votação. Nesse projeto, o que é que se pretende? Que a terceirização até então, ela só era permitida para atividades meio. Por exemplo, um hospital, ele poderia terceirizar vigilância, limpeza, mas não poderia terceirizar o médico, que é a atividade fim. Assim como professores também. Isso, em caso de universidade, de colégio, não poderiam ser terceirizados. Esse projeto, ele na verdade, ele possibilita a terceirização de atividade fim, de profissional de atividade fim, que na verdade no Brasil já ocorre de forma camuflada, por exemplo, na Petrobras, né? Tem depoimento de pessoas que ali exercem funções fim, né? Mas são terceirizados. Né? Eu penso o seguinte, que na verdade a terceirização, essa legalização da terceirização dessa forma, regulamentação na verdade, que é legal já traz uma certa garantia no meu ponto de vista. Por exemplo, você é um servidor terceirizado, né, que trabalha em outra empresa. Se você ingressar com exigência do seu direito trabalhista contra aquela empresa que você é empregado dela, que é a terceirizada, e aquela empresa não lhe pagar, você vai poder agora entrar também contra outra empresa que contratou a empresa terceirizada. Então você vai ter, na verdade, 2 empresas que você vai poder demandar para ter o seu direito trabalhista. Né? A reclamação grande que eles dizem é o seguinte, que há um achatamento salarial, né? Por exemplo, a empresa que tem um determinado cargo, que é contratado por aquela empresa diretamente, tem um salário X. E se ela terceiriza, aquela pessoa vai ter um percentual menor de salário para fazer o mesmo serviço. Mas aí eu vejo que é mercado de trabalho, é questão de mercado de trabalho. Na verdade, nós temos depoimentos de pessoas que trabalharam a vida inteira, por exemplo, como empregada doméstica, né, de forma informal, e conseguiram ingressar no trabalho formal através de empresas de serviços terceirizados, que contrataram esses profissionais e eles prestam serviços a escritórios, a clínicas, né, a colégios, com carteira assinada, com o direito preservado. Agora, o que é que muda para essas empresas? A gente falou no geral da terceirização, mas o que é que muda para essas empresas que realmente, né, auxiliam, né, essas empresas que têm empresas especializadas, essas empresas que fazem essa terceirização? O que é que muda para eles? Muda alguma coisa? Na verdade, o projeto diz o seguinte, que FGTS, né, COFINS, o imposto de renda e tudo isso é pago, certo? Fica sendo pago pela a empresa que contratou a terceirizada. É ela que deposita, certo? Ela repassa para a empresa terceirizada o salário desse servidor, a remuneração que vai ser passada para esses servidores, certo? Podendo, inclusive, se a empresa notar que não está sendo repassado para os servidores, ela mesma passar diretamente. Certo? Então, a regulamentação é mais isso. E para dizer que agora o serviço fim, a atividade fim, também vai poder ser regulamentada. Né? Eu penso o seguinte, se você tem uma empresa terceirizada, por exemplo, de limpeza, né? Aqueles profissionais seus, eles são mais gabaritados do que um empregado, por exemplo, de uma escola ou de um hospital, que ele é contratado para fazer a limpeza, mas não é a atividade fim daquele hospital, daquela escola limpeza. Então ele não vai treinar de uma forma mais acurada aquele profissional da limpeza. Ou a empresa terceirizada que trabalha com limpeza, não. Ela vai treinar de uma forma mais acurada, de uma forma mais específica, aquele servidor que vai fazer a limpeza, o exemplo da limpeza aqui. Então eu acho que seria um serviço prestado até de uma maneira melhor. Né? Como tudo no mundo tem as vantagens e as desvantagens. Eu não vejo tantas desvantagens na terceirização. Entendi. Então, realmente, a gente aguardar para saber se, pelo menos aí, o presidente Lula, nessa semana, teve uma conversa com a presidente Dilma Rousseff pedindo realmente, né, teve uma reunião lá com o pessoal do ABC, com os metalúrgicos, pedindo realmente, quase que garantindo que o PT não vai assinar e que a presidente Dilma vete isso, né? Tem outro aspecto importante que nós me permite, por exemplo, você chega no Detran, você chega no Fórum Cláudio Bevilacqua, você tem muitos servidores terceirizados. Esses servidores terceirizados que estão ali, a lei garante
que eles têm, como se fossem servidores públicos concursados, para rigores da lei. Por exemplo, uma pessoa que trabalha em uma empresa privada, se ela subtrai um bem imóvel, ela é acusada de furto. Né? Se uma pessoa que está na empresa terceirizada, trabalha no Detran, ou no fórum, em outro órgão do governo, por exemplo, e ela subtrai algum objeto móvel daquela empresa, ou de alguém ali, inerente ao cargo dela, ela não é acusada de furto, ela é acusada de peculato, que a pena é muito maior, porque ela é considerada como servidor público para os rigores da lei. Então, realmente, não há tanta diferença. Vamos aguardar para saber o que é que a presidenta vai... Se ela, a gente, né, o pessoal, os grandes trabalhadores esperam, na sua maioria, né, a maioria está aí, devido a últimas pesquisas que foram feitas, que ela vete esse projeto. E parece, contudo, pelo andar, que ela vai vetar. A maioria das classes sindicais, porque quando você terceiriza, por exemplo, você tem ali um sindicato de uma classe. Quando você terceiriza aquele trabalho, quem vai exercer aquele trabalho não são aqueles sindicalizados. São as pessoas contratadas da empresa terceirizada. Então essa também é a grande demanda deles. Eles dizem que haveria uma diminuição da força sindical, da luta de classe e tudo. Mas na questão de inclusão em emprego e na questão salarial pode até haver uma queda, mas vai haver um aumento de geração de emprego no meu modo de ver. Entendi. Então, hoje, dia de sexta-feira, você não está trabalhando, só em casa, só estudando, que agora você Estou está... de plantão. Eu vi uma postagem sua que eu achei legal, que você disse que mesmo depois de você ter a carteira de OAB, mas o advogado nunca para de estudar. O nunca para de ter estudante conhecimento. que acha que depois que passar no concurso, ou depois que, caro. principalmente o advogado, tirar a carteira do OAB, passar no exame de ordem, ele vai não mais estudar, o quanto ele vai estudar? Muito mais. Muito mais ainda. Então, um bom final de semana para você que está em plantão, viu? E vamos aguardar a sua próxima volta aqui. Obrigado. Obrigado, bom dia. Vamos para o rápido.